Hoje eu vim falar de um assunto que não tem nada a ver com biscuit. Hoje eu vim falar de um assunto que é relacionado à fé cristã. Se você não é cristão, se você tem uma fé diferente da minha, e só de eu falar isso você quiser deixar de assistir, gente, fica à vontade, tá bom? Mas se você tem a fé diferente e quiser deixar aqui nos comentários o seu ponto de vista, a sua opinião, e o mais importante de tudo, se eu tiver errada nessas minhas reflexões aqui, você pode deixar seu comentário aqui me corrigindo, tá bom? Porque é muito importante isso pra mim. A crítica construtiva, ela ajuda a gente a melhorar, a amadurecer e errar menos. Meu Deus do céu, os velhos na rua, olha só isso, gente, olha lá, ó. Olha lá, passou um velhinho agora. Vamos chamar o catavéia aí. Lembrando que quem tá falando aqui é uma mera pecadora. Eu estou aqui com 4 histórias de 4 casais. Vocês não vão entender muito bem no começo, mas durante o vídeo, por isso que eu falo, assista até o final. Durante o vídeo você vai entender o que a minha reflexão quer dizer. Então vamos lá, a primeira história do primeiro casal, Felipa e André. A Felipa, ela não concordava com os ensinamentos de André, nem com a forma dele pensar ela concordava. Imagina praticar o que ele ensinava para ela. André era um cara extremamente conceituado, nomeado no meio dos literários, no meio dos livreiros. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ele era escritor, ele escrevia livros e as frases que ele escrevia de sabedoria, né? E muitas pessoas usavam aquelas frases, traziam aquelas frases como um estilo de vida, vamos se dizer. E atravessou gerações e ele pôde presenciar isso em vida. Nossa, presenciar isso em vida. E aí o que acontece? Aconteceu com o André uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Gente, André faleceu. E o que Felipa fazia para relembrar, né, o dia do falecimento dele, conforme os anos foram passando? O que ela fazia para lembrar dele nessa data? Gente, ela era uma esposa ruim, com uma índole ruim. Eu nem vou contar o que a Felipa fazia, tá? Mas ela era uma pessoa extremamente ruim. E aí o que acontece? Só que ninguém percebia isso porque ela pagava de boa pose, né? Então o que ela fez? Passou-se 1 ano da morte do André. O que ela fez? Ela postou uma foto dele nas redes sociais com uma das frases do livro que ele escreveu nas redes sociais. Todo ano era assim, só que ela só lembrava do André no dia do falecimento dele. E eu vou contar mais. A Felipa nem amava o André. Pois é. Agora eu vou contar a segunda história do segundo casal, chamado Mônica e Eduardo. Gente, a Mônica, ela foi pro céu. O Eduardo resolveu fazer em homenagem, né, pra lembrar daquela data, o dia que ela faleceu, né? Ele colocou uma girafa no lugar da Mônica. Sim, ele colocou uma girafa no lugar da Mônica pra relembrar o nome da Mônica. Entendeu? Ainda vocês não entenderam, mas vocês vão entender o contexto. Ele colocou a girafa como símbolo da morte da Mônica. E ele, em vez de colocar o nome da girafa de Mônica, ele não colocou o nome da girafa de Mônica. Ele colocou o nome de... Eu escrevi aqui. Afarige. É girafa de trás pra frente, tá, gente? Afarige. Ele colocou o nome da girafa de Afarige pra relembrar a morte da Mônica. Com o passar dos anos, ele nem lembrava mais da Mônica. Nem lembrava que ele foi sua esposa. Que ela foi sua esposa. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa história é que é assim, a Mônica gostava muito daquele prato tradicional brasileiro, feijão, arroz e ovo.
E nesse dia do falecimento dela, ele colocava a girafa e comia filé mignon. Vocês acreditam nisso? Para relembrar a morte de uma pessoa que ele nem lembrava mais. Então, foi isso o que aconteceu na história de Mônica e Eduardo. Agora vamos para a história do terceiro casal. Quem foi pro céu dessa vez foi a Roberta. Quem ficou na terra foi o Augusto. O que o Augusto fez? Lembrou dela durante alguns anos, ele ainda lembrou dela, só que foi passando os anos, gente, ele nem lembrou mais e acabou casando com outra pessoa. O que aconteceu? Ele foi pro céu e encontrou a Roberta lá. A Roberta pegou e falou assim pra ele: muito obrigado por ter lembrado de mim. Mesmo que seja um período curto, né, foram poucos anos que você se lembrou de mim, eu te agradeço. E fico feliz por você ter encontrado outra pessoa para passar o resto da sua vida na Terra. Essa foi a história de Roberta e Augusto. A Cecília, ela ficava muito triste com a falta do marido dela. Mas ela ficava feliz de, através da morte, o siciliano ter vencido o câncer. Em todos os anos, ela lembrava da data do falecimento dele. O que ela fazia? Ela ia lá, olhava as fotos deles dois quando eles namoravam, foto dele, cartinha de quando eles começaram a namorar. Aí ela fazia uma janta especial com o prato preferido dele para relembrar o dia do falecimento dele. E ela fazia isso todo ano, na mesma data que ele faleceu. Ela não esquecia dele. E aí ela chegou no céu, ele falou: muito obrigado por ter lembrado de mim, por ela lembrar dele aqui na Terra. Agora vamos para a última história. A última história do Joel e da Patrícia. Se você é bom de matemática, você tá vendo que essa é a quinta história, né, gente? Eu contei errado, então são 5 histórias, tá? Me perdoe. O Joel, ele era muito parecido com o André, da primeira história. Ele ensinava a Patrícia, ele ajudava ela, sabe? Assim, era um amor inexplicável, cuidava dela. E a Patrícia, ela pegava tudo o que ele ensinava e ela botava em prática todos os ensinamentos do Joel. O Joel pegou e falou assim: muito obrigada por ter lembrado de mim todos os dias e muito obrigado por ter colocado tudo isso que eu te ensinei em prática. Minha reflexão com isso, vou explicar pra vocês. Deixando bem claro, gente, parece que eu tô chorando, mas eu não tô chorando, tá? Meu olho tá vermelho porque eu passei a madrugada inteira acordada. Então, o que eu vou falar aqui serve pra mim também, tá bom? Serve pra mim também. Lembra que o Eduardo, pra relembrar a morte da Mônica, ele colocou uma girafa no lugar dela, ainda deu outro nome pra girafa, assim. E em vez de comer o prato preferido da Mônica, o que ele fez? Ele comeu o prato preferido dele, tipo, né? E aí o que acontece, gente? É o que acontece na Páscoa. E no Natal é a mesma coisa. Ele distorce a verdadeira essência da Páscoa. A verdadeira essência não, a verdade da Páscoa, né? Eles distorcem. Então, tipo assim, por que o Dia das Mães eles não colocam Dia dos Pais? Por que no Dia dos Pais eles não colocam Dia das Mães? Entendeu? Tipo, parece que tudo que é relacionado a Jesus Cristo, eles vêm e querem distorcer. Pode perceber isso. É uma realidade. É um fato. E muito cristão troca a morte e a ressurreição de Jesus por ovo de Páscoa, por coelhinho da Páscoa. É a mesma coisa no Natal. Tem gente que troca o nascimento de Jesus Cristo, né? Pra ganhar presente, pra balada, pra beber, pra... Gente, cada um faz o que quiser da vida, né? Como eu disse, esse é um papo de fé cristã. Se você faz tudo isso, um dia, se Deus quiser tocar no seu coração, se você quiser buscar a Deus, aí é você com Deus. Não tenho nada a ver com isso, mas tem cristão que troca essas coisas. Então a gente precisa ter esse cuidado especial,
Por isso que eu não comemoro, gente, eu não comemoro nem a Páscoa e nem o Natal. Por quê? Porque eu acredito que o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ela tem que ser lembrada todos os dias. O que a Filipa fazia com o André? Pegava a foto do André, colocava lá no Instagram com as frases do livro que ela não concordava, que ela não gostava do pensamento dele, ela botava lá e ainda um monte de chorinho assim. Gente, não é errado você pegar a foto, por exemplo, uma ilustração de Jesus Cristo e colocar lá. Eu não acho errado, tá? Mas eu acho um pouco estranho você fazer isso e nos outros dias você não lembrar do que Jesus Cristo fez por você. Eu acho esquisito. É a mesma coisa no nascimento, né? Tipo, você só lembra dele ali e depois passa. E não é assim que... Eu acho que não é assim que tem que ser. Não é assim. A Bíblia, de acordo com a Bíblia, não é assim que tem que ser. Pro Joel e pra Patrícia, a Páscoa é um dia comum, pois todos os dias praticam e lembram do seu nascimento, sua morte, ressurreição e da sua palavra. Outra reflexão, gente. Sabe aquele filho que maltrata a mãe o ano inteiro, chega no dia das mães, dá um celular de 5 mil reais, celular de 3 mil reais, não tem gente desse jeito? E depois que dá o celular, passou o dia das mães, sabe o que ele faz? A mãe tem dificuldade para aprender celular, ele ainda chama de véia burra. Ê, véia burra, nem sabe mexer no celular, comprei, paguei mal caro. Gente, o que adianta dar um presente? A pessoa, tem gente que acha que dar um presente caro, tem gente que acha que comprar caro vai aumentar o valor como ser humano, e não é bem assim, né, gente? Se fosse assim, muita gente ruim que tem muito dinheiro seria ser humanos extraordinários, né? E não é bem assim, né? Tem gente que tem gente que mora na rua que não tem R$1 no bolso e tem um valor especial, maravilhoso, né? Então, tem gente que acha que o bolso é equivalente à pessoa. O tamanho do valor do ser humano não está relacionado ao tamanho do preço que está no bolso, né? Então, trate sua mãe bem, trate todo mundo bem, todo mundo que você conhece, sabe? Você não é obrigado a ser amigo de todo mundo não é obrigado a ser seu amigo, mas assim, trate bem as pessoas, principalmente a sua mãe. Trate a sua mãe bem todos os dias, o ano inteiro. Dê um presente pra ela, pra agradar ela e tudo, mas eu tenho certeza que sua mãe vai ficar muito mais feliz você tratando ela bem o ano inteiro do que você só tratar ela bem no dia do aniversário e no dia das mães, tá bom? É a mesma coisa. Lembre-se de Jesus Cristo, lembre-se do nascimento o ano inteiro. Lembre-se da morte, da ressurreição e da palavra dele. Não só lembrar, como praticar. Você que é cristão, você que tem a fé cristã, para você que ainda não se batizou, para você que já se batizou, se desviou e tá querendo voltar pro caminho. Gente, vamos abrir o olho, tá? E é sério, eu espero ajudar alguém com essa mensagem, com essa reflexão. Espero que tenha feito algum sentido, né? De acordo com o pensamento de algumas pessoas, a Páscoa acabou. Mas eu convido a você a viver a partir de hoje, até o fim do ano, até o começo do ano que vem, até o final do ano que vem, a viver diariamente pensando no nascimento, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, o único que foi pro céu. Gente, inteiro, entendeu? Tipo, nem a carne de Jesus ficou aqui, tudo subiu, sabe? O corpo dele, o espírito dele subiu. Um homem inocente, verdadeiro, sofreu
tudo isso injustamente por você e por mim. Pedaço de carne. A gente é isso, um pedaço de carne. E se for para ir pro céu por mérito, nenhum de nós vai e nenhum de nós chegaremos aos pés dele, de Jesus Cristo. Mas eu convido você também a reconhecer Jesus Cristo como seu único Salvador, a única aliança para a vida eterna no céu. Um detalhe muito importante: não sei como está sendo a sua quarentena. Eu espero que o Senhor Jesus não tenha deixado faltar nada na sua casa. E se caso venha a faltar, eu tenho uma palavra muito conhecida, uma palavra que vai te ajudar tanto aqui nessa vida quanto na vida eterna, que é a seguinte palavra: nem de pão viverá, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus e fui!